Olá, sejam muito bem-vindos a Urbanidades, o podcast sobre o urbano brasileiro. Eu sou João Freitas, o seu anfitrião, e hoje estamos aqui numa ocasião muito especial que é para homenagear o professor Luiz Antônio Machado da Silva, reconhecidamente um dos pioneiros da sociologia urbana e dos estudos da violência no Brasil, além das suas pesquisas sobre o mundo do trabalho e do associativismo popular. A gente vai ter oportunidade de falar um pouco da trajetória da obra e do legado de Machado, e de início é importante também mencionar que Machado foi coordenador executivo do Urbandata Brasil entre 2006 e 2013. E para essa ocasião especial, cedo esse posto meu de anfitrião para Paloma Menezes, professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal Fluminense. Tudo bem, Paloma? Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui hoje, especialmente, né, para falar do Machado, um pouco mais de um mês depois que a gente perdeu, né, a presença dele, tão importante nas nossas vidas. E compondo a bancada temos também Eugênia Mota, professora e pós-doutoranda no programa de pós-graduação em Sociologia do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o IESP-UERJ. Olá, Eugênia, seja muito bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite, João. Temos também aqui a Marcela Araújo, professora adjunta do Departamento de Sociologia da UFRJ. Tudo bem, Marcela? Muito obrigado pela presença. Oi, João, tudo bem? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E, por fim, fechando a nossa bancada, a Mariana Cavalcante, professora do Departamento de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o IESP-UERJ. Tudo bem, Mariana? Seja muito bem-vinda. Oi, João, obrigada pelo convite. Oi, Paloma, Eugênia, Marcela, é uma alegria estar aqui com vocês hoje. Bem, a gente queria começar um pouco a conversa de hoje, né, contando brevemente a história do professor Luiz Antônio Machado da Silva, costurando um pouco como a vida pessoal dele se mistura com a própria formação dele como acadêmico, como intelectual, né, como um professor que formou muitas gerações de sociólogos, antropólogos urbanos no Brasil, né? Então, para começar, será que a Marcela pode contar um pouquinho de como se deu a entrada do Machado na faculdade, né, que ele fez a graduação em Sociologia Política na PUC, né, e é interessante que numa entrevista que ele deu para o IESP, né, o ERJ, para a comemoração de 50 anos do IESP, ele contou um pouco com a presença, né, da Marcela, essa trajetória, essa entrada dele na vida acadêmica um pouco por um acaso, né? Essa é uma história que eu acho super interessante do jeito que ele contava. Ele dizia que, por morar em Copacabana, estava sempre na praia, era muito amigo do Otávio Velho, já desde cedo, e que encontrou o Otávio saindo da praia um dia e estranhou que ele tivesse saindo tão cedo, perguntou o que ele ia fazer. E o Otávio falou que estava indo se inscrever no vestibular para Sociologia e Política, na PUC, e o Machado, então, resolveu ir com ele e se inscrever também para começar a cursar Sociologia, assim, meio ao acaso. O curso que ele ia fazer até aquele momento, segundo ele, era Direito. E ele sempre manteve uma narrativa sobre a própria trajetória um pouco errante, né? Como se as coisas tivessem acontecido sem muito projeto. Como se ele encontrasse alguém, fosse fazer alguma coisa, depois circulasse, encontrasse outra pessoa, fosse fazer outra coisa. E ele nunca criou para si uma ilusão biográfica, né? Mas no final acabou construindo uma trajetória incrível, muito bem sucedida e muito generosa na sociologia brasileira. Nessa narrativa errante, né, Marcela, que você está falando, o Machado conta que, enquanto ele estava estudando na PUC, ele se dedicou muito à leitura, né, se encantou por vários autores, por muitas bibliografias das ciências sociais, mas, além disso, além do estudo solitário, né, em casa, ele narra muito a importância do diálogo com outros colegas, né, da interlocução
com vários colegas de turma que acabaram puxando ele para vários caminhos, e um desses caminhos foi, logo em seguida, uma especialização na Universidade Federal da Bahia, não foi isso? O Machado foi da turma de pessoas como Alicia Valadares, em Sociologia e Política, era muito amigo do Otávio Velho, do Moacir Palmeira também, que era especialmente um colega e amigo com quem ele estudava bastante. E uma das pessoas que foi com ele fazer essa especialização na Universidade Federal da Bahia em 1963. Lá eles fizeram parte de uma pesquisa sob orientação da professora Maria Azevedo Brandão, faziam um trabalho de campo, e foi aí que o Machado começou a circular pelas localidades, pelos bairros, de moradia das camadas populares urbanas, e continuou fazendo ao longo da vida dele. Logo em seguida, o Machado, a partir também desses contatos, dessas interlocuções que ele foi fazendo ao longo da graduação, acabou entrando no mestrado na segunda turma, se eu não me engano, de Antropologia Social do Museu Nacional. Não foi isso, Marcela? Foi. Ele entrou em 68 no programa de pós-graduação em Antropologia Social, e escreveu uma dissertação que foi super inovadora na época da defesa, intitulada Mercados Metropolitanos de Trabalho Manual e Marginalidade, que ele defendeu em 1971. Isso. Depois ele acabou fazendo doutorado fora do país, nos Estados Unidos. Também é interessante a forma como ele narra das peripécias que teve que fazer para chegar até lá, porque não dominava totalmente o inglês no início, mas a partir de um grande esforço foi construindo essa trajetória dele fora também, que foi muito importante. Mas a Marcela lançou recentemente um artigo no qual ela fala muito da importância da dissertação do Machado, que eu acho que ganhou uma relevância para os estudos do trabalho, da informalidade no Brasil grande. Você poderia contar um pouco, Marcela, sobre a atualidade que esse trabalho ainda tem e do quanto ele ajudou a formar uma área de estudo no Brasil? A dissertação do Machado ela foi construída a partir de trabalho de campo e de entrevistas que ele fez ao longo dos anos 60, trabalhando em alguns programas habitacionais em favelas, não só no Rio de Janeiro, como em outros estados. Experiências no Nordeste, na Bahia, foram importantes para ele acumular uma vivência junto aos trabalhadores urbanos e começar a refletir sobre o que era o processo de marginalização que tantos migrantes que chegavam às cidades naquele momento experimentavam. A dissertação dele é um diálogo muito íntimo com a sociologia do desenvolvimento da época, que tinha uma matriz, como o Machado mesmo falou em alguns momentos, muito economicista, e ele queria superar certos problemas, que ele via na discussão de não adotar a perspectiva dos próprios trabalhadores, de entender como é que, a partir das condições do mercado de trabalho, é que seria interessante a gente analisar as formas de incorporação dos trabalhadores nas suas diversas modalidades de trabalho no capitalismo brasileiro, onde o assalariamento não era naquele momento e nunca chegou a ser propriamente hegemônico. E a dissertação dele foi, então, um esforço de modelização, como ele falava, desses trabalhos de campo e dessas entrevistas. E ele tentou discutir a marginalidade sem incorrer a categorias das estatísticas oficiais e sem incorrer em legalismo, sem considerar essas atividades que eram feitas ao largo da regulamentação jurídica como ilegais. E para contornar esses problemas, para positivar a aproximação com as atividades de trabalho, ele nomeou, então, os segmentos do mercado de trabalho por oposição, um formalizado e o outro não formalizado, o MF e o MNF, como aparece na dissertação dele várias vezes. E esses dois segmentos ele construiu tomando como ponto de partida a experiência mesmo de subordinação dos trabalhadores ao começar a trabalhar.
né, com quem esses trabalhadores interagiam, para quem que eles vendiam a sua força de trabalho. E o que o Machado via no trabalho de campo dele, nos trabalhos de campo dele, é que os trabalhadores podiam vender a sua força de trabalho para patrões, com quem eles tivessem contratos e carteira assinada, ou também para clientes avulsos, que tinham relações um pouco mais fluidas. E o que variava, né, nessas duas relações era a flexibilidade das relações de trabalho. Né? No primeiro caso, no mercado formalizado, né, o tempo do trabalho, o valor do trabalho, é todo regulamentado pela consolidação das leis trabalhistas antes das reformas dos últimos anos, e tudo devidamente registrado em contratos. No mercado não formalizado, a administração, né, do tempo de trabalho, os preços dos serviços, das mercadorias e os contatos com clientes ficavam a cargo de uma gestão do próprio trabalhador. Isso é muito interessante porque não só é uma aproximação muito inovadora, metodologicamente, né, inovadora, mas permitiu que o Machado abrisse universos novos, que reconheceu uma série de significados econômicos em relações sociais que, do ponto de vista mais formal, a gente consideraria como de outra natureza. Então, na separação do tempo do trabalho, por exemplo, né, o que é tempo do trabalho, o que era trabalho, tempo livre, ele conseguia ver uma série de trocas e retribuições outras que faziam parte da vida econômica desses trabalhadores, da sustentação, né, da manutenção do cotidiano, das estratégias de vida. E aí, do ponto de vista das teses que ele tira dessa dissertação, né, a tese central é do contínuo de empregos, né, pensar que existe muita articulação entre o mercado não formalizado e o mercado formalizado, articulação tanto no que diz respeito a trânsitos, né, pessoas que começam a vida no mercado não formalizado e passam para o mercado formalizado, pessoas que conciliam atividades, né, nos dois mercados, pessoas que na família conciliam atividades nos dois mercados, pessoas que transitam ao longo da vida entre os dois segmentos. Mas, além disso, o que foi muito interessante que o Machado tirou de conclusão é pensar que, bom, existe racionalidade, estratégia, né? Existia projeto por parte desses trabalhadores urbanos, quer fossem assalariados, quer fossem, né, trabalhadores por conta própria, e o que permitiu que ele questionasse uma tese muito importante na época, que tinha sido defendida uma década antes pelo Juarez Brandão Lopes, de que o trabalho por conta própria dizia respeito a um desejo de independência dos trabalhadores por uma suposta reminiscência cultural dos migrantes rurais que chegavam na cidade. O que o Machado mostrou é que, na verdade, as relações eram mais complexas e havia muitos entrecruzamentos, né, entre os dois segmentos. Eu acho que vale muito a pena destacar também que a dissertação do Machado é defendida em 71 e 2 anos antes, né, da publicação do artigo do antropólogo Keith Hart, Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana, que levantou a discussão sobre informalidade a nível internacional. Foi um texto importante que circulou e o Machado já vinha problematizando essas divisões entre setores formal e informal desde antes. Se ele tivesse publicado em inglês, ele certamente teria feito uma contribuição importantíssima a nível da sociologia latino-americana e, enfim, para o restante do mundo que estava pensando além do assalariamento, né? Eu acho que essas são muitas das contribuições que a dissertação do Machado deixa e, bom, na minha leitura particular da dissertação dele, eu acho que ele lega para a gente um modelo de análise importante, né? Focar no tempo e no dinheiro como entradas para a discussão do trabalho me parece muito interessante hoje em dia, que a gente está no momento que a gente está passando por tantas transformações no mundo do trabalho, em que os processos de trabalho se alteram significativamente, em que as regulamentações do trabalho se alteram, né, em que as formas de institucionalização de segmentos de mercado estão passando por muitas mudanças.
Depois desse trabalho todo que o Machado desenvolve na dissertação, ele vai continuar refletindo, né, sobre essa temática, com foco mais na dimensão do trabalho, da família, ainda num trabalho de campo no Recife, na tese dele de doutorado, defendida fora do Brasil. E ao voltar para o Brasil, ele se torna professor do antigo IUPERJ, né, atualmente IESP, Instituto de Estudos Sociais e Políticos, posteriormente também da UFRJ, da Universidade Federal Fluminense, e ao longo da trajetória dele, ele vai coordenar e participar de muitos dos grupos de pesquisa que se constituíram como alguns dos principais para pensar as dinâmicas urbanas e a violência no Rio de Janeiro, né? Ele foi coordenador executivo do Urban Data, mas membro do INCT, do Observatório de Favelas, do NECVU, né, do Núcleo de Estudos sobre Cidadania e Violência, e líder do SEVES, do Coletivo de Estudos sobre Violência e Sociabilidade. Ele realizou também 2 pós-doutorados no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, e ao longo dessa trajetória institucional, teve experiência em muitas áreas e publicou trabalhos muito relevantes em revistas diversas, né? O Machado, ao longo da vida, publicou 50 artigos em periódicos, mais de 45 capítulos de livro, organizou vários livros, mais de 10 livros, né? E nos últimos anos, nos anos 2000, é interessante como também surgem coletâneas reunindo a obra do Machado, né? Então, primeiro o Machado organizou uma grande pesquisa que foi lançada em 2008, em parceria principalmente com a professora Márcia Leite, com vários outros pesquisadores, chamado Vida sob Cerco, Violência e Rotina nas Favelas do Rio de Janeiro. Mas, mais recentemente, as professoras Juliana Farias, Lia Rocha, Márcia Leite e Monique Carvalho organizaram o livro Fazendo a Cidade, Trabalho, Moradia e Vida Local entre as Classes Populares Urbanas, em 2016. Nesse mesmo ano, o Machado ganhou o Prêmio de Excelência Acadêmica da Sociologia, o Prêmio Antônio Flávio Pierucci, concedido pela Ampox, e, ainda mais recentemente, um último livro que ele lançou, né, organizado pela Eugênia Mota, Mariana Cavalcante e a Marcela, o livro Mundo Popular, Trabalho e Condições de Vida. Então, para poder falar um pouco da relevância do estudo, né, do Machado, eu acho que a gente precisa fazer um passeio ao longo dessa obra tão diversa. Eu queria ver se a gente poderia começar, Mariana, Eugênia, Marcela, falando um pouco sobre esse livro. Como é que vocês conseguiram recuperar nessa obra boa parte da trajetória de vários trabalhos do Machado sobre informalidade, trabalho, casa, família? Bom, esse livro que a gente organizou recentemente sobre a obra do Machado, ele reúne alguns textos localizados nas discussões que ele propôs sobre economia, trabalho e como é que essas dimensões se articulam com a casa, com a família e com as cidades. A vontade de organizar esse livro ela veio da nossa percepção de que tinha uma grande parte da obra do Machado que estava publicada em livros que estavam esgotados, ou a mesma dissertação dele que nunca foi publicada, e que tinha uma contribuição fundamental para a área de reflexão sobre economia, sobre trabalho, e coisas muito importantes para pensar sobre o Brasil contemporâneo. Então, o que a gente fez foi escolher com ele alguns desses textos e fizemos uma série de encontros com alunos, com alguns convidados e com ele para discutir esse texto. Então, esses textos é uma coisa interessante, que foi um dos motivos que nos levou a fazer esses encontros meio de preparação, é que os textos do Machado, eles são muito parcimoniosos, eles são textos que não têm muitos floreios, são muito diretos, né? E num texto curto, de às vezes 10, 15 páginas, que parece que é um texto simples, na verdade tem ali um monte de camadas de discussões teóricas, muitas vezes não ficam visíveis para quem não conhece uma certa literatura. Então a gente chamou o Machado para ajudar a gente a entender essas várias camadas, né, que os textos dele têm. Esse livro ele foi publicado dentro de uma coleção sobre antropologia da economia, organizado pelo Núcleo de Pesquisas em Cultura e Economia, o NUSEC, da UFRJ,
justamente como um esforço de trazer o Machado como um autor muito relevante na discussão sobre economia. Então, o Machado trouxe, lá nos anos 70 ainda, debates e formas de abordagem sobre economia e trabalho que até hoje soam para a gente muito inovadoras e interessantes. Uma das coisas que eu acho muito interessante, que tem a ver com o próprio modo de trabalhar do Machado, é exatamente esse trabalho coletivo, né? Como a Eugênia vinha falando, que a gente discutiu todos esses textos com o Machado, então a gente discutindo com novas gerações, os nossos alunos também estavam nas reuniões, e para eles eu acho que também foi uma oportunidade única, não só de conversar com o Machado sobre a própria obra dele, mas também pelo fato dessa obra ser também testemunha do processo de urbanização no Brasil. Então, voltando assim um pouco também, né, para a importância do Machado na antropologia no Brasil, eu acho que essa contribuição, né, de um estudo etnográfico do processo de urbanização, não só no Rio de Janeiro, mas também em grandes cidades como Fortaleza e Recife, era tanto um lado muito pouco lembrado da trajetória do Machado, mas é também um aspecto que eu acho que é fundador do que o Machado deixou também como legado. O Machado, ele não é tão conhecido como alguém que fez contribuições sobre economia, mas a gente quis mostrar nesse livro alguns textos do Machado que trazem questões centrais sobre esse tema, né? O Machado tem uma característica que eu acho muito importante, que ele traduzia quando se chamava de sociopólogo, né? Que é essa mistura entre sociólogo e antropólogo, que traz uma perspectiva muito interessante, porque o Machado estava sempre discutindo grandes questões da sociologia, estava discutindo marginalidade, estava em grandes questões da sociologia, mas sempre baseando a contribuição dele na etnografia e na vida concreta dos trabalhadores brasileiros. Essa combinação não é uma combinação fácil de se fazer e é uma combinação que está presente em toda a obra do Machado e que tem uma contribuição particularmente interessante quando a gente olha para o que ele fala, né, sobre trabalho e sobre economia. E é muito interessante que nesses textos do Machado, por exemplo, que estão nessa primeira parte, em que ele fala sobre como as famílias de trabalhadores se organizam em relação ao trabalho, em relação a ganhar a vida, ele vai trazer uma série de temas fundamentais sem nomeá-los. Então, o Machado, por exemplo, traz a questão de gênero, né, de como homens e mulheres se diferenciam nas suas estratégias e se combinam nas suas estratégias de trabalho, né, sem em nenhum momento falar a palavra gênero. Então, é um exemplo de como o Machado, os textos do Machado parecem, de alguma maneira, esconder os grandes temas, né, dos quais ele está tratando. E tratar do cotidiano e dos trabalhadores é alguma coisa que permite ao Machado desafiar uma série de pressupostos que marcam, na verdade, até hoje, algumas abordagens sobre o trabalho e a economia nas classes populares, né? Machado é muito sensível em mostrar, por exemplo, as ambiguidades em relação à liberdade de organização do tempo das mulheres quando trabalham fazendo costura dentro de casa e também o quanto essa liberdade se combina com uma sujeição enorme, né, à necessidade de trabalhar praticamente o tempo todo para ganhar a vida, né? A gente consegue ver muito do que o Machado percebeu lá nos anos 70, ainda em voga, né? E como esse tipo de abordagem super etnográfica é interessante para, enfim, produzir questões que são questões amplas também, dialogar com questões amplas. Então, Machado quebra um pouco essa divisão do trabalho entre antropologia e sociologia, de que a antropologia se ocupa dos microfenômenos e a sociologia das grandes questões, né? E ele vai atravessar essas duas coisas e produzir uma sociopologia muito interessante. Eu queria só destacar que
independente do tema, né, que o Machado estivesse tratando em um artigo específico, em uma palestra, em uma aula, eu acho que uma preocupação de fundo que perpassava toda a reflexão dele, e que a Marcela já destacou anteriormente muito bem, é a preocupação com a fragmentação e a integração. Em alguma medida, eu acho que acompanhar a obra do Machado ao longo do tempo permite que a gente entenda como essa temática ela foi mudando no Brasil contemporâneo, né, ao longo de várias décadas. E o Machado era alguém que estava muito preocupado com os debates sobre conjuntura, mas ele também não se encantava pelas novidades, né? Ele estava o tempo todo querendo pensar nas rupturas, mas também nas linhas de continuidade, no que ainda permanecia. E aí eu acho que ele foi deslocando as temáticas que ele foi trabalhando, mas permanecendo com essa preocupação de pensar a integração social no Brasil, né, ao longo de muitas décadas. Ao longo desse tempo todo, eu acho que uma outra tônica, né, do trabalho dele, algo que ele sempre incentivou muito nos orientandos, nos seus interlocutores, era o esforço de sempre fugir da normatividade, né? O Machado era alguém que estava muito preocupado em observar também a agência dos atores, pensar, né, seus interlocutores, as pessoas com quem ele convivia no campo, como atores competentes, né, como pessoas que, não da mesma forma que intelectuais na academia, mas que estavam fazendo teorias cotidianas, né, que estavam pensando a vida cotidiana de forma muito refinada, né? E esse foco na vida cotidiana, eu acho que é algo muito significativo do trabalho do Machado, e a Marcela, inclusive, também já produziu um artigo sobre isso. Essa discussão sobre o cotidiano, ela saltou muito durante as nossas reuniões para a seleção dos textos que iam compor o livro Mundo Popular. O Machado sempre, e nas reuniões do SEBS também, ele sempre nos desafiava, né, a pensar do ponto de vista do morador, né, das pessoas ordinárias, das pessoas que estão tocando a vida, não só do lado de quem está fazendo militância, de quem está politizando certas questões. E na seleção desses textos sobre trabalho, a primeira parte do livro fala, né, de cotidiano, de dinheiro, a segunda também trata do cotidiano de trabalho, né, na cidade, esse modelo do Machado, né, que eu encontro já na dissertação, mas ao longo de vários textos dele, né, de sociologia do trabalho e da economia, ele foca em pensar a partir do cotidiano, né, tomar o cotidiano como uma perspectiva e refletir sobre as questões, né, de rotinização, de relações de poder, né, da organização e institucionalização do poder a partir de como é que as pessoas experimentam esse poder e como é que elas vão se ajustando a esses exercícios. Mas não só nas pesquisas dele sobre trabalho, o cotidiano aparece, né, como uma perspectiva analítica importante, mas aparece também como um tema extremamente relevante quando ele começa a discutir a criminalidade violenta. Né? Uma das grandes questões que saltavam aos olhos do Machado era pensar como é que as transformações na criminalidade urbana, ali nos anos 80, elas promoviam rupturas, né, no cotidiano das camadas populares urbanas e transformavam a própria sociabilidade, né, na cidade de uma maneira mais ampla. Então, eu acho que a sociologia do Machado é uma sociologia do cotidiano, das camadas populares urbanas. Eu acho que ele odiaria se eu falasse para ele que ele escreveu uma obra, ele certamente questionaria. Mas uma vez eu perguntei para ele se ele achava que poderia enquadrar as tantas publicações da vida dele dessa forma, como uma sociologia do cotidiano das camadas populares urbanas. Ele me falou que talvez eu tivesse razão, porque ele pensava a partir da casa, as questões de moradia, como é que as pessoas estavam organizando estratégias de vida, organizando o tempo, administrando seus dinheiros, criando cotidianos de trabalho. Recentemente eu estava transcrevendo uma dessas reuniões de seleção dos textos
E ele fala que desde sempre e para sempre falou da marginalia urbana. E estudava e trabalhava em programas habitacionais porque estava interessado em conhecer o cotidiano, né? Encontrava na casa, ele nunca tematizou isso, né? Ele, na época, tematizava a família como unidade econômica básica, mas acho que o Eugênio pode falar muito mais sobre como é que o trabalho dele permite a gente abrir aí várias discussões sobre a casa, sobre a antropologia da casa, mas a casa como esse lugar do cotidiano, né, um lugar onde encontrar esses trabalhadores para estudar a partir do cotidiano, né, as formas de subordinação que eles viviam no mercado de trabalho e as consequências que isso tinha, né, na organização das suas estratégias de vida. E depois, ele foi muito crítico sempre, muito pessimista também, quando estudou a política, né, a politização do cotidiano, né, a política na favela, os movimentos sociais urbanos. Ele via muitas limitações nessas organizações, do jeito que elas estavam postas, mas especialmente na forma como se estudavam esses movimentos sociais urbanos. E depois, quando surge a criminalidade violenta, ele está muito preocupado nos efeitos, né, que essa violência urbana, que a representação, né, da violência urbana tem, criando uma descontinuidade desses cotidianos das pessoas que viviam na viração. Você sabia que o Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil? Para acompanhar notícias sobre o cenário urbano brasileiro e receber divulgações de atividades acadêmicas, acesse a nossa página no Facebook, Urban Data Brasil, o banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. E se você está gostando desse episódio, não se esqueça de compartilhar. O Urbanidades está em todos os agregadores de podcast. Estamos também no Instagram e no Twitter. Confira o endereço para as nossas páginas na descrição do episódio. Agora voltando para a entrevista. Queria falar um pouco sobre a etnografia do Machado. Machado, de fato, tinha um interesse muito genuíno sobre a vida das pessoas, que não se refletia nem nos textos, nem na forma como ele tratava seus interlocutores fora de situações de pesquisa, né? Em seminários, quando havia representantes de moradores de favela, por exemplo, né? Ele nunca tratou os interlocutores dele com descendência e romantizando a vida deles. Eu acho isso uma coisa muito interessante da etnografia do Machado, né? Que esse respeito e essa curiosidade enorme que ele tinha pelas pessoas fazia com que ele pudesse enxergar todas as ambiguidades e todas as contradições essas pessoas, mas todas as pessoas, na verdade, lidam no seu cotidiano. Então, o Machado foi capaz de fazer um trabalho lido, inclusive hoje, 30, 40 anos depois, deixa muito claro qual é o preço da subordinação desses trabalhadores, qual é o preço das relações de trabalho, muitas vezes violentas, mas, ao mesmo tempo, ele também foi capaz de mostrar como essa situação também ela é negociada, como as pessoas procuram soluções, procuram arranjos e transformam. Uma das coisas que ele mostra sobre a casa, né, se aproveitam de uma certa liberdade dentro das suas casas. Então, eu acho que é muito interessante, já que se discute tanto etnografia e relação com os interlocutores, como o Machado transformou esse respeito e essa curiosidade não em textos que romantizam, mas muito pelo contrário, usou isso para gerar uma compreensão complexa sobre essas pessoas e principalmente permitindo que essas pessoas apareçam nos trabalhos dela como sujeitos completos, né, que são capazes de calcular, são capazes de tomar decisões, né, o que não torna completamente independentes, muito pelo contrário, mas essa eu acho uma dimensão muito interessante. E eu acho que a forma como Machado colocava os seus interlocutores no texto reflete um pouco isso, né? O Machado, se a gente for ler as partes de entrevistas, por exemplo, que ele coloca nos textos, são muito curtas as partes, né? São falas muito curtas,
mas muito contundentes e muito bem colocadas. Ele dá voz direta aos interlocutores em momentos muito interessantes do texto. Então, esse Machado etnógrafo, né, também é um lado que a gente quis chamar também a atenção no livro e que me chamou muita atenção na própria forma como o Machado falava sobre as suas pesquisas, dava aula e contava sobre o seu trabalho de campo. Cada uma podia contar um pouquinho agora como conheceu o Machado, tanto a obra dele quanto pessoalmente, começou a ter relação, né, que você falou que o encontro de vocês foi um pouco a partir dessa discordância sobre os tiroteios, a relação com a vida cotidiana. Não sei se você quer começar, Mariana, de como você começou a se aproximar dele e ter uma interlocução mais intensa, né? Sim, sim, posso falar, assim, bom, eu não venho das ciências sociais originalmente, eu venho da comunicação, então eu só ouvia falar do Machado de muito longe, né? Eu fui conhecer o Machado quando eu já fazia doutorado em antropologia e eu me tremia toda que ele ia comentar o meu trabalho e eu não me sentia antropóloga suficiente para discutir com ele. E ele foi a primeira pessoa que me disse que não estava nem entendendo do que eu estava falando, porque eu era uma antropóloga. E desde então eu me senti muito menos uma fraude ao me apresentar como tal por aí, né? Mas realmente nós nos aproximamos nesse momento em que, né, eu tinha escrito esse texto que saiu, inclusive no primeiro, eu tenho muito orgulho disso, saiu no primeiro número da Dilemas, né? E enfim, a gente tinha essa discordância básica, mas logo depois, numa terceira unbox também, o Machado foi comentar um texto meu que era sobre o mercado imobiliário no entorno das favelas. E aí ele realmente, a minha sensação foi que finalmente eu tive esse encontro com o Machado e a gente saiu dessa unbox já com outro tipo de diálogo. Depois que eu fui entender, né, que como era exatamente essa minha preocupação em tentar descrever o que estava ali entre, né, a favela e a suposta cidade formal, foi quando eu li a dissertação de mestrado dele que eu entendi por que ele tinha gostado daquilo. Mas logo depois a gente teve um novo encontro, que aí já foi um trabalho um pouco mais tarde, depois disso, né, em que eu já estava começando a me preocupar muito com os novos programas de urbanização de favela e com todo o processo de preparação do Rio para as Olimpíadas. E aí talvez tenha sido um dos dias mais importantes da minha vida como cientista social, que foi quando o Machado me chamou para dar um curso com ele no IESP, né? A gente deu um curso em 2013, que era relendo Lefebvre a partir das transformações urbanas no Rio de Janeiro. E desde então a gente começou um diálogo, eu acho que até por algumas diferenças que a gente tinha, né, a gente começou a fazer reuniões de orientação coletiva. Eu acho que uma coisa que também vale a pena a gente assinalar, que eu acho que eu já falei muito ano passado, mas que eu realmente gostaria de deixar registrado, é a generosidade que o Machado tinha com as gerações que vieram depois dele. Então, ele gostava de ouvir os nossos relatos de campo, ele gostava de ouvir o que a gente estava pensando. Ele não tinha uma relação de ele estar certo, né? Tinha uma coprodução ali, de fato, né? De teoria, de ideias sobre a cidade, de um certo diagnóstico sobre o que está acontecendo, mas talvez, sobretudo, sobre um certo modo de se fazer pesquisa social, de se fazer pesquisa etnográfica, que eu espero que a gente consiga, aí sim, todas nós aqui, e mais outras pessoas, como a Márcia Leite, como a Lia Rocha, né, que a gente consiga manter isso vivo, né, nos nossos alunos, que é essa ideia justamente de tentar achar essa perspectiva de estar ali sentado do lado dos nossos interlocutores e de estar vendo o mundo complexo e de estar vendo os nossos interlocutores também como sujeitos extremamente complexos, que também têm suas teorias sobre esse mundo que a gente, ao mesmo tempo, vive, tenta mudar e também, em alguma medida, consegue aproveitar, né? Principalmente a partir desse trabalho coletivo que ele também deixou para a gente. O Machado foi meu professor no mestrado, no PPGSA, no Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia, em 2011.
eu entrava no mestrado no ano que ele estava se aposentando. Eu lembro que foi muito... naquele momento, me chamar muito a atenção a generosidade dele, que a Mariana está falando agora. Eu lembro de escrever para ele um e-mail apresentando assim, umas primeiras ideias, e ele respondeu com muito entusiasmo. E eu era uma aluna numa massa de alunos. Ele estava dando 3 disciplinas ao mesmo tempo naquele ano, naquele primeiro semestre. E a gente trocou vários e-mails e ele era sempre muito generoso e gostava das ideias e lia o que eu mandava de primeiros rascunhos e indicava várias leituras. Depois o Machado foi da minha banca, né, de defesa da dissertação, e eu me tornei orientanda dele no IESP, no doutorado, na turma de 2013, fiz essa disciplina Helena Lefebvre, que o Machado e a Mari deram juntos. O Machado foi um grande orientador, sempre tinha reuniões de orientação longas, generosas, tinha todo o tempo para ouvir o trabalho de campo, as angústias, as dúvidas, indicar literatura, apontar fragilidades, muitas vezes dando as conhecidas machadadas dele, mas muitas vezes muito elogiosos. Ele me deu vários conselhos importantes para navegar na vida acadêmica. Ele era muito sensível. As pessoas tinham muito medo do Machado, mas na verdade também sempre se mostrava muito sensível em orientar a gente na carreira, né, além de orientar intelectualmente. Eu gostava muito de conversar com o Machado sempre. Ele leu todos os textos que eu escrevia na minha vida, criticou todos os textos, e esse último texto que eu publiquei agora, completando um mês de falecimento dele, foi o primeiro que ele não leu. E aí, por sorte, eu defendi a tese em 2017, eu fui a banca de número 300 da vida dele, como ele me falou um pouquinho antes da defesa, número muito expressivo, né? Como o Machado foi importante na formação de tantos cientistas sociais por tantas décadas, né, no país inteiro. Tive a felicidade, a enorme felicidade de poder dar aula com o Machado no IESP, né? Ao longo de 2017, enquanto a gente selecionava os textos que iam compor o livro, um popular. E aí foi realmente uma felicidade imensa poder ser aluna dele, ter virado professora e ter sido professora ao lado dele e ouvir, enfim, ler ele me chamar de colega dele na introdução do livro popular. De todas aqui, eu tenho a relação mais recente com o Machado, e o início da minha relação com o Machado tem a ver com aquilo que eu falei, né, de o Machado, até a publicação desse livro, não ser tão conhecido pelas contribuições sobre economia dele. E eu me lembro que, depois de fazer trabalho de campo, eu tive uma ideia que eu considerei muito boa, e comecei a estudar alguns textos e reli, já tinha lido, mas não com a devida atenção, reli esse texto que está no nosso livro, Notas sobre os Pequenos Estabelecimentos, e aquela ideia que eu achava que tinha sido incrível, e isso eu contei para o Machado, que riu bastante disso. O Machado já tinha falado exatamente a mesma coisa, muito melhor, em uma frase, em 1979, antes de eu nascer. Então, a minha relação é bastante recente, mas ela foi bastante importante para mim, tanto em termos do conteúdo, do que eu aprendi efetivamente no Machado, quanto em termos pessoais, porque eu acho que, sem nenhuma preguiça, de todo o contato com o estilo do Machado, né? Um estilo, como todo mundo sempre repete, muito generoso, sem nenhuma condescendência, sem fazer o estilo fofinho, né? O Machado tinha uma doçura muito interessante, né? Admirei também muito o Machado como professor, e como a empolgação do Machado como professor é uma coisa que também me chamou muita atenção, depois de tantas décadas de sala de aula, ver uma pessoa entrar com toda aquela energia que ela entrava em sala de aula. Ninguém tem mais nada para falar? Vamos para a praia? Vamos! Eu ia falar disso agora. Queria também usar essa frase para contar da minha relação, né?
eu conheci o Machado já como referência, né, bibliográfica importante. Eu fiz minha graduação em Ciências Sociais na UERJ, e ali ele aparecia como uma referência muito, né, central nos cursos de Sociologia Brasileira, Sociologia Urbana, e fui em 2007 começar um mestrado no antigo IUPERJ, né, atual IESP, como orientanda do Machado. E eu confesso que as primeiras aulas que eu tive com ele, por um lado eu tinha um encanto, porque eu acho que ele tinha um jeito único, né, de provocar os alunos em sala de aula, de fazer a gente pensar de uma maneira realmente muito potente. Mas esse encantamento também vinha misturado com medo. Eu tinha muito medo do início das aulas, porque ele sempre falava que se não tivesse perguntas, questões, comentários, então a aula ia acabar, ia levantar todo mundo e ia para a praia. Né? Então eu lembro que aquilo ali me dava muito medo, e eu ficava, ai meu Deus, alguém vai ter que fazer uma pergunta, não vai fazer uma pergunta, mas era impressionante como não importava muito qual era a pergunta que seria feita. O Machado só queria que alguém levantasse a bola, e a partir daquilo ali ele ia para o quadro e fazia aqueles quadros sintéticos tão ricos, né, explicando, enfim, desde teoria sociológica clássica até teoria contemporânea e as dinâmicas mais banais da vida cotidiana, né? Era impressionante a capacidade que ele tinha analítica, sintética e didática, né? O Machado era muito claro em sala de aula. Impressionante. E a gente foi se aproximando no doutorado, que eu comecei em 2009. Eu tive, eu acho, também a sorte de começar a estudar, pesquisar um tema, né? Minha tese de doutorado foi sobre as UPPs, uma temática que ele estava muito interessado naquele momento, então eu entrei no grupo de pesquisa dele no SEBS, e aí isso foi uma virada muito significativa para a minha formação intelectual, como acadêmica, e de trocas mesmo, né? Eu acho que o SEBS era um espaço muito potente, no qual a gente se reunia, né, toda semana para debater conjuntura, debater teoria, debater o trabalho de campo, com trocas intelectuais muito potentes. Ali eu conheci muitos dos pesquisadores que se tornaram referências para mim na forma de pensar a cidade, na forma de fazer trabalho de campo. Pessoas se tornaram amigas, queridas. Então, para mim foi um espaço muito, muito, muito importante. E nesse impulso, eu aprendi muito a ser professora com Machado. Tenho muita gratidão, porque eu acho que eu aprendi muito sobre a troca com os alunos, sobre a forma de organizar a aula, a partir dessas experiências que eu compartilhei com ele. É difícil seguir, como a Marcela falou, sem ter o Machado para ler os textos, as próprias conversas, né, de WhatsApp, eu acho que até, enfim, fica difícil não terminar de forma piega. Bom, diante desse silêncio, então, eu vou fazer o que o Machado fazia quando ficava silêncio na sala de aula dele, e terminar a aula, ou no caso, terminar essa conversa, dizendo, então, vamos para a praia? Esse episódio foi editado por Juliana Oliveira. O Urbanidades é produzido pelo Urban Data Brasil, banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. O Urban Data está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. O Urbanidades é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite a página do Urbanidades no Instagram e a página do Urban Data no Facebook.